Boa tarde, paz seja com todas vocês. Estamos aqui para mais um capítulo, né? Para finalizar o capítulo 7. Capítulo 7, parte 2. Vamos lá? Compartilhar aqui com vocês. Isso. Partículas agem de maneira bizarra, o que é mais um motivo pelo qual a oração funciona. Uau, a oração funciona. A teoria quântica chama o entrelaçamento de comportamento bizarro, quanto a partículas, como duas delas entrelaçadas, agindo como se fossem uma só, mesmo quando distantes uma da outra. Os físicos chamam esse comportamento de não local, o que significa que é fisicamente impossível saber a posição e a aceleração de uma partícula ao mesmo tempo. Outra forma de dizer isso é que não existe uma dimensão espaço-tempo. Sabemos que Deus trabalha fora da dimensão espaço-tempo, e sabemos que a oração faz o mesmo. Existem muitas histórias de pessoas orando pelas outras em diferentes lados do planeta e sentindo o efeito da oração. Glória a Deus por isso. Na verdade, existem muitos estudos documentados sobre o impacto da oração no mundo da neurociência, junto com os milhões de testemunhos de cristãos ao redor do mundo. Uma experiência inovadora foi feita, e ela mostrava que somos capazes de impactar as mentes e cérebros uns dos outros, mesmo quando sinais sensoriais, ou seja, os 5 sentidos. E eletromagnéticos, neurônios espelho e atividade no lobo da ínsula foram todos removidos. Esse impacto apenas funcionou com os meditadores que construíram relacionamento um com o outro, não com aqueles no grupo controle que não tinham relacionamento. Na experiência, pesquisadores pediram que 2 pessoas meditassem de uma perto da outra em uma sala protegida por elétrons, chamada gaiola de Faraday. Depois, elas se separaram e as colocaram em 2 gaiolas de Faraday diferentes. E enquanto elas continuavam a meditar, os pesquisadores jogaram luz no olho de um dos meditadores. A parte do cérebro que foi ativada naquela pessoa também se ativou a outra, mesmo não havendo qualquer conexão eletromagnética ou sensorial. Físicos clássicos dizem que isso somente funcionaria se houvesse um arranjo prévio, algo como, se isso acontecer, então aquilo vai acontecer. Portanto, a não existência de uma dimensão espaço-tempo parece violar nosso senso de causa e efeito no espaço e no tempo. Por exemplo, se alguém precisa de uma cirurgia no coração, então ela é realizada e tem sucesso ou não. No entanto, um estudo mostrou que aqueles submetidos a uma cirurgia cardíaca que tinham apoio espiritual em uma forma de oração e apoio social, travam uma taxa de mortalidade de um sétimo em relação àqueles que não tinham. Ou seja, aquela pessoa que ia passar por cirurgia, tinha pessoas intercedendo, orando por elas, né? Ela travava a taxa de mortalidade. Essas pessoas eram mais bem-sucedidas. Outros pesquisadores descobriram que aqueles que frequentavam uma igreja regularmente e tinham uma fé mais forte possuíam menos probabilidade de morrer e uma melhor saúde geral, né? Aqueles que passavam pela cirurgia. Existem mais de 1.200 estudos que relacionam a oração intencional com a saúde geral e a longevidade. Meta-análises em várias revistas médicas reuniram resultados que mostram que a oração intencional afeta significativamente a cura. O Dr. David, um neurocirurgião em atividade de Califórnia, ora por seus pacientes antes de operá-los e obtém resultados maravilhosos. A maioria de seus pacientes quer que ele ore, porque isso demonstra que ele se importa mais com a saúde deles e com eles como pessoa do que o físico ou física que não discute questões espirituais com seus pacientes. Amo o que o Dr. Levy diz sobre como ele aborda as cirurgias cerebrais, muitas vezes arriscadas à vida e assustadoras, que seus pacientes enfrentam. Estive nessa profissão por muitos anos e estou intimamente familiarizado com a maioria das novas terapias, dos equipamentos médicos e remédios aparecendo no mercado.
Muitos deles são engenhosos e uso regularmente na minha prática. Fiz consultorias para várias empresas para que fosse possível desenvolver melhores equipamentos. E viajei pelo mundo ensinando as pessoas como usá-los. Admiro e fico grato pela tecnologia médica moderna, mas apesar de a tecnologia poder prolongar uma vida ou reduzir a dor, ela não pode melhorar a vida sempre. Minhas experiências me convenceram de que a espiritualidade é um elemento crucial para o bem-estar de uma pessoa como um todo. Além disso, se o permitirmos, Deus pode fazer coisas sobrenaturais e poderosas em nossas vidas diárias. Foi por isso que comecei a convidar Deus para estar em minhas consultas, exames e cirurgias. Muitos ficariam surpresos de ver que um neurocirurgião, um homem da ciência, da lógica e do progresso humano, seria um crente em Deus e na intervenção divina tão forte. Ainda assim, a experiência não foi nada menos que fenomenal. Uau! Um doutor, um cirurgião, convidar Deus. Isso é incrível. Nós também, né? Eu sempre falo aquela passagem de... Sempre falo aquela passagem de Moisés, né? Moisés fala assim, eu só estou presente se não for comigo, não permita que nós subimos daqui, não permita que vamos sair daqui. E é isso. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu dê um passo. Que a tua presença possa estar comigo no médico, que a tua presença possa estar comigo no trabalho, que a tua presença possa estar comigo aqui em casa, em todos os lugares é a presença do Senhor, que nos dá descanso. Moisés diz, é na tua presença que eu tenho descanso. Muitas pessoas andam fadigadas, andam estressadas, sabe por quê? Porque não tem a presença do Senhor. Na presença dele nós temos descanso. Na presença do Senhor nós temos descanso. E é através da oração que nós vamos encontrando com o nosso Pai. E é por isso que nós iniciamos sempre o nosso grupo, orando umas pelas outras. Mas não só aqui. Eu creio que você na sua casa ora também, porque nós estamos sempre orando umas pelas outras, né? Essa experiência realça como impactamos uns aos outros através das nossas intenções e orações. Nossas orações impactam os outros, assim como as palavras negativas que dizemos para as pessoas com quem temos um relacionamento. No entanto, devemos lembrar que a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26, 2, vocês lembram que nós falamos sobre isso? Uma pessoa contou o testemunho aqui, que uma pessoa lançou maldição sobre ela, e eu falei, nós falamos ao que está na palavra de Deus, maldição sem causa não se cumpre. E nós temos aqui mulheres intercedendo umas pelas outras. Então, por que ter medo? Por que temer? Sendo que quem está conosco é maior, o nosso Deus está conosco e temos pessoas aqui orando umas pelas outras. A matéria apenas diminui de tamanho. Passamos de moléculas para átomos, depois para quarks, leptons e bósons. E agora físicos estão propondo um conceito ainda menor chamado de préons, como partículas minúsculas que compõem os quarks. Eles também estão propondo uma teoria de cordas, que diz que os últimos blocos de construção da matéria são cordas pequenas e vibratórias, que são ainda menores que os préons. Um cientista até descreve os préons como tranças torcidas no espaço-tempo. Se os préons existem, eu acho que existem, sim, eles são inimaginavelmente pequenos e precisam caber dentro de um quarks, que é atualmente a menor partícula conhecida de matéria, tendo o tamanho de zero e as cordas são ainda menores. Pensamentos se movem mais rápido que a velocidade da luz. Observou-se que os elétrons pulam de uma órbita para outra sem passar pelo espaço intermediário e sem ter havido qualquer lapso de tempo. Cientistas dizem que nossos sinais de pensamento também parecem se mover mais rápido que a velocidade da luz, e de formas que os físicos clássicos não conseguem explicar. De que outra maneira você explica o efeito que temos uns com os outros? Como alguém com uma atitude negativa impacta o modo como você se sente? Você se lembra dos neurônios espelhos que no cérebro que reflete as emoções entre as pessoas, facilitando a empatia, de que falei há alguns parágrafos atrás, né, os neurônios espelho, é igual aquele vídeo que a gente vê, todo mundo sério, aí um homem começa a rir, ele começa a sorrir, e vai sorrindo, aí, de repente, todo mundo sorrindo, é isso, os neurônios espelhos é isso.
Esses sinais que são passados dentro de nós são feitos com uma energia que pode ser explicada, ao menos atualmente, em termos de física quântica. Por isso que é muito importante nós tomarmos cuidados de ficar sempre com pessoa negativa, pessoas que é muito chata, tóxica, porque senão você vai acabar copiando aquela pessoa. É o neurônio de espelho. Não é verdade? Nós devemos tomar esse cuidado, sermos o quê? Tomar cuidado com quem nós estamos andando. Se é uma pessoa alegre, você vai sorrir também. Olha, o nosso cérebro reflete as emoções entre as pessoas e facilita também a empatia, ou seja, tem uma pessoa passando por algo, aí eu tenho aquela empatia, eu me vejo no lugar daquela outra pessoa, me vejo, então é menos julgamentos. Por isso que é importante a empatia, que aí é menos julgamento, porque todo mundo passa por seus problemas, entendeu? Um vislumbre no mundo espiritual. Essas observações também nos dão um vislumbre do lado espiritual que está além do tempo e espaço, do mundo. Esse lado poderia explicar como, após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para 2 homens na estrada de Emaús. Então, pouco depois, naquela noite, logo quando eles reconheceram que era Jesus, ele repetidamente desapareceu. Lucas 24, 31. Poucos versos depois, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece de repente em meio aos discípulos. E eles pensaram que era um fantasma. Mais tarde, Filipe repetidamente desaparece após o batismo de eunuco. Esses casos são todos mistérios que a física quântica dá dicas de como solucionar. Como se Deus estivesse nos envolvendo com belos e fascinantes conceitos para tentar explicar esses mistérios. Tem mistério que não tem como, que não tem explicação, né? Eu falo que foi o poder de teletransporte. Eles inventaram o poder de teletransporte imitando o que Jesus fez, o que aconteceu com Filipe. De repente, ele batizou o eunuco e já apareceu em outro lugar. Então, é um mistério, é o que Deus faz. Deus é Deus de mistério, Deus de milagre, é esse Deus que nós servimos. Imprevisibilidade é a norma. A imprevisibilidade é a norma e, portanto, requer que haja fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11, 6. Vemos esse conceito no princípio da incerteza de Heisenberg, que é uma saída radical da física clássica, na medida em que substitui a certeza dogmática por ambiguidade. Por exemplo, humanos são vistos como observadores fora do sistema que exercem um efeito imprevisível. E não são apenas os seres humanos que são imprevisíveis. A imprevisibilidade desce até o nível de elétrons e fótons de luz, que não podem ter, ao mesmo tempo, aceleração ou posição definidos. Partículas não são partículas nem ondas, porque são os dois. E quanto aos quarks, bósons, e agora préons e cordas, eles simplesmente estão em todos os lugares. Todos os lugares. E saber que Deus criou tudo, não é verdade? Previsões matemáticas da física quântica mostram a imprevisibilidade. Você pode tentar matematicamente prever a incerteza. A previsão matemática da física quântica trata de mostrar matematicamente essa incerteza, o que basicamente dá apoio para o livre-arbítrio. Mas você nunca terá 100% de precisão em prever exatamente o que outra pessoa está pensando, mesmo que você a conheça muito bem. Esse é um preceito estabelecido por quem? Por Deus. E nesse preceito fica claro que nenhum ser humano sabe os pensamentos de outro, exceto essa pessoa e Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. O clima de amanhã, o que seu amigo vai dizer, o que você estará fazendo a essa hora daqui a uma semana, todos os aspectos da vida no futuro. Tudo isso segue o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio nos dá 2 opções, fé ou medo. Não sei o que você irá escolher, mas, obviamente, espero que seja a fé, porque se preocupar com amanhã. Por quê? Seu Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Mateus 6:25. Não preocupeis, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial sabe das suas necessidades. Você escolhe a fé ou o medo? Vamos escolher a fé? Trata-se de confiar que Deus é quem diz que é.
O princípio da incerteza de Heisenberg é um pesadelo para físicos clássicos e outros que tentam explicar completamente Deus e o livre-arbítrio. Einstein, que nunca pôde se reconciliar com esse aspecto aleatório da natureza, disse de uma famosa frase, que se traduz: o velho homem que é Deus, não joga dados. Bem, Deus não está jogando dados. Ele está simplesmente pedindo para confiarmos nele e pararmos de tentar controlar tudo, o que é um imenso empurrão para trás na ideia de que o futuro pode ser previsto com precisão. Não é possível saber os planos de Deus, mas sabe que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Einstein simplesmente olhou para isso do ângulo errado. O ângulo correto é encontrado na Bíblia. Quem você confia mais, em Einstein ou na Bíblia? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É errado fazer plano? Não! Faça plano, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Talvez o seu plano, se estiver de acordo com o propósito do Senhor, vai prevalecer o propósito do Senhor e o seu plano vai se cumprir. Por isso que para fazer planos, devemos, Senhor, vai comigo, me ajuda no plano, o meu plano é esse, o meu projeto é esse, que o Senhor venha estar neles, e se não for, a tua vontade venha prevalecer. O físico americano Lincoln, um pesquisador revolucionário da física das partículas do laboratório, retrata de forma muito sucinta e clara o que acredito que Deus está fazendo na ciência. Podemos facilmente nos mover pelo ar, mas não através de uma parede. O Sol transforma um elemento em outro, banhando o nosso planeta em calor e luz. Ondas de rádio levaram a voz do homem desde a superfície da Lua até a Terra, onde raios gama podem causar danos fatais em nosso DNA. Em face disso, esses vários fenômenos não têm coisa alguma a ver uns com os outros, mas os físicos descobriram um punhado de princípios que se misturam em uma teoria de simplicidade, sublime para explicar tudo isso e muito mais. Essa teoria é chamada de modelo padrão da física de partículas, e ela reúne as forças eletromagnéticas que fazem uma parede parecer sólida, as forças nucleares que governam a usina do Sol e a família diversa de ondas de luz que tanto fazem a comunicação ser possível como ameaça nosso bem-estar. Gente, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente lê esses livros de pessoas que são cientistas, né? Pessoas que são estudadas, mais a gente ama o nosso Deus. Comigo é assim, não sei com você. Mas eu acredito no meu Deus, mas eu confio no meu Deus. Olha os planos do nosso Deus, os planos de Deus. A física quântica e a neurociência, nesse aspecto, não fornecem respostas perfeitas. Elas são simplesmente pequenas noções no desenvolvimento da nossa compreensão do nosso Deus Todo-Poderoso. Outro meio de contemplar Deus. Assim como as ondas do som através do ar, ou os grandes aviões de metal no céu, ou o poder nuclear eram inimagináveis antes da descoberta da estrutura atômica. Descobrir uma nova camada de matéria, ou um novo complexo circuito do cérebro, ou uma via bioquímica, ou um entendimento melhor dos genes revelaria fenômenos que nem sequer podemos começar a imaginar. Deus nos atrai em um emocionante suspense na descoberta agradável à sua criação. Ele está tentando nos mostrar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o poder dele, Efésios 3:20. Permita-me apontar o óbvio. Deus criou tudo, e isso inclui a ciência e a física, e ele revelou as leis desse mundo material em que vivemos ao longo do tempo para nos ajudar a entendê-lo. Não estou sendo materialista, longe disso. Acredito que Deus está nos levando pelo mundo material até o mundo espiritual para que conheçamos a ele mais profundamente. Afinal, porque ele pôs nossa alma e espírito em um corpo físico e nos colocou em um mundo físico? A física quântica está adentrando todas as áreas, causando confusão entre os cientistas, dando um golpe mortal no sonho
newtoniano. Tudo porque ela aponta diretamente para Deus, o velho homem, que tem o controle absoluto. Amo quando os planos de Deus começam a se revelar. Uau! Eu vou mandar o resumo do capítulo 7 para vocês. E a gente finaliza aqui o capítulo 7. E mais, quando a gente lê, mais apaixonado nós podemos ficar com esse Deus. Eu vi um pastor, ele repostou um vídeo de um homem, né, que ele é ator, eu nem sei o nome dele, mas ele blasfema muito contra o nosso Deus. E ele falou assim, olha, se você respira, ó, solta, isso quer dizer que você tem vida. Aí ele falou, então, uma criança que está na barriga não tem vida. Um feto não tem vida, porque não está respirando. Ou seja, ele é a favor do aborto. Aí ele diz assim, como vocês acreditam num livro que foi escrito há muito tempo, há muitos anos, que precisou ser traduzido por uma pessoa, traduzido por outro, e chegou aqui nas suas mãos, e vocês acreditam nesse livro? Gente, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Aí eu olho para aquela criatura, porque ele é criatura, ele não é filho de Deus, que ele não confessou o Senhor Jesus. Eu olho para ele, aí eu lembro da passagem de João 14. Creio que vocês conhecem. Que Jesus ali consolando os discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Aí lá na frente, Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele não pode receber o Espírito, por isso que ele ainda está na escuridão, por isso que ele fala contra a palavra de Deus, por isso que ele é a favor do aborto, por isso que ele faz cada filme blasfemando o nome do nosso Deus, porque ele não pode receber o Espírito Santo. Agora nós que confessamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós que confessamos Cristo, recebemos. O mundo não pode receber. Então essas pessoas, né, eu fico assim, oh, Deus, liberta, transforma, que um dia ele possa ter um encontro com o Senhor, que um dia ele possa confessar o Senhor. E quanto mais a gente lê a Bíblia, lê essas pessoas, esses livros que apontam para Cristo, mas nós aproximamos dele, mas nós amamos o nosso Deus. Amém? Alguém deseja comentar algo? Keila, Maria Socorro, sejam bem-vindas. Lourdes, Deus abençoe vocês. Alguém deseja falar algo? Não? Deus abençoe vocês. Amanhã o capítulo 8.